Olá, boa noite a todos vocês que estiverem no link, quem estiver aqui ao vivo hoje. A gente vai iniciar Levítico capítulo 21 e vão ser instruções para os sacerdotes, o que vai ser muito bom e interessante para a gente ler também, porque vão ter passagens e momentos aqui que a gente vai ver como a gente também pode aprender com instruções de Deus aos sacerdotes, né? Lembrando que aqui é especificamente aos judeus, que são sacerdotes, que são levitas, mas que os escolhidos para serem sacerdotes, ou seja, servir a Deus mesmo, eram da família de Arão, ok? E também a gente entender que nós também exercemos esse papel, né, de sacerdote. Obviamente que nós não somos sumo sacerdote, porque só Cristo é, mas também nós, por sabermos, conhecermos a palavra e passarmos ela à frente, ministrarmos ela com amigos ou, né, qualquer tipo de pessoa na nossa vida, nós também temos, né, um papel sacerdotal, digamos assim, porque nós servimos a Deus, né? Então, vamos fazer nossa oração para a gente iniciar o capítulo de hoje, tá bom? Senhor Jesus Cristo, obrigada por nos reunir aqui, obrigada por nos colocar nesse encontro divino, porque o Senhor escolhe aqueles que se unirão e servirão a Ti. Obrigada porque todos os nossos corações estão inclinados a Ti. Todos nós que o Senhor escolheu têm coração que foi aberto, chamado por Ti. E nós ouvimos o chamado e decidimos, com nossa própria vontade, de Te seguir. Obrigada por não esperar nem mais um dia para nos chamar. Obrigada por ter nos ensinado e por nos ensinar hoje como é seguir a Ti, Senhor. Obrigada porque sabemos que o Senhor nos ouve, que o Senhor nos escuta. Obrigada porque a gente não precisa de provas do mundo, a gente não precisa de prova de arqueológica, a gente não precisa de pessoas mostrando nada para que a gente possa crer em Ti, Senhor. A gente somente crê. E obrigada pela sua salvação, obrigada pelo privilégio de podermos sermos colocados como filhos de Ti, meu Deus. Obrigado, obrigado, obrigado. Que hoje o Senhor me use como canal, que o Seu Espírito Santo nos revele tudo aquilo que Ele mesmo escreveu, tudo aquilo que for para o nosso entendimento, nosso bem, que o Senhor tire as cortinas que nos deixam cegos nos olhos, as cortinas dos nossos ouvidos espirituais, no nosso coração, na nossa boca, para que a gente possa, Senhor, enxergar aquilo que o Senhor quer, ouvir aquilo que o Senhor quer, sentir no coração aquilo que o Senhor quer e falar, Senhor, proferir todas as palavras em que o Senhor nos ensina a partir da sua palavra sagrada. Obrigada, obrigada, obrigada. O Senhor nos livre das distrações e nos aproxime para sermos cada vez mais de Ti, menos de nós. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá. Instruções para os sacerdotes. O Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções aos sacerdotes, os filhos de Arão. Então vejam, aqueles que foram escolhidos para ser sacerdotes naquela época, servir a Deus, entrar no tabernáculo, na Arca da Aliança, fazer as ofertas pelas pessoas, pela paz, pelos pecados e tudo mais, pela culpa, tinham que ser judeus, israelitas, obviamente, né? Tinham que ser levitas, da tribo de levitas, e tinham que ser descendentes de Arão. Então, por isso que ele diz: diga, dê as instruções aos sacerdotes, os filhos de Arão. E por ali ia seguindo, ok? Não era somente ser levita, tinha que ser descendente de Arão. Nenhum sacerdote deverá se tornar cerimonialmente impuro por causa da morte de alguém do povo. As únicas exceções são seus parentes mais próximos, mãe ou pai, filho ou filha, irmão ou irmã, virgem que dependa dele, uma vez que não tem marido, né? A que foi casada e já tá lá, é outra história, não pode. Mas se tem uma irmã virgem que ainda, obviamente, dependa dele, né? Por quê? Porque os sacerdotes eles não pagavam os impostos, os sacerdotes eles recebiam alimento, Deus provia a eles, porque o único trabalho que eles tinham era servir a Deus. Então Deus provê, obviamente. Né? Então, uma vez que não tem marido, nesse caso poderá contaminar-se, indo ao velório de uma pessoa morta. Por que que eles não podiam viver o luto se não fosse por pessoas muito próximas, como Deus está dizendo aqui agora? Porque a gente precisa entender que a morte ela é sempre ligada com o pecado. Sempre ligada ao pecado. O que que é a morte? A separação. Então, seja a separação espiritual ou a carnal especificamente, né? Você ficaria impuro se você tocasse num cadáver, né? Porque a morte ela vem ligada à separação, ela vem ligada ao pecado. Não necessariamente significa que todo mundo que falecer fisicamente, né, foi por conta de um pecado. Mas existem casos na Bíblia em que as pessoas carregavam o nome de Deus,
e Deus levava elas, porque elas estavam carregando o nome de Deus, e Deus é muito zeloso com o nome dele. Então, se você, por exemplo, tem uma pessoa que você segue, uma pessoa que você se espelha e que não é Cristo, é uma pessoa que carrega o nome de Deus, e ela carrega o nome de Deus, e vai fazendo, Deus tem o direito de chamar a alma dela, por ser dele já, porque nós entregamos a ele a qualquer momento. Então, só para que a gente possa conectar uma coisa com a outra, a morte, ela sempre vinha, né, ao entendimento do pecado. Então, por isso que eles não podiam, mesmo eles sofrendo ou sentindo a morte, né, de quem não era tão próximo, como ele explicou aqui agora, eles eram sacerdotes. Acima de ser parentes, eles eram servos de Deus, eles serviam a Deus. Então, a impureza, obviamente, era algo que Deus pedia para que eles não tivessem contato, não se contaminassem, ok? O sacerdote não deverá contaminar-se e tornar-se cerimonialmente impuro por causa de um parente de um parente de sua esposa. Os sacerdotes não rasparão a cabeça, não rasparão a barba rente à pele e nem farão cortes no corpo. Aqui eu vou explicar também por quê. Não podemos esquecer que naquela época e naquele povo que eles estavam indo para a Terra Prometida, né? Tanto vocês veem no Egito também, eles tinham um ritual e eles tinham essa cultura de cortar e raspar os cabelos para darem ofertas para outros deuses. Tá? Então, eles tinham esses rituais de raspar tudo, de deixar tudo. Os egípcios, né? Eles tinham, não só por limpeza, como eu já expliquei lá atrás, mas também eles tinham isso por conta de rituais. Então, onde eles estão indo agora, que é Canaã, que é a terra prometida, eles têm vários deuses e várias formas de crer em Deus, e várias formas. Eles consultam médios, espíritos, tudo que a gente leu ontem, que Deus falou que não era para fazer, eles fazem tudo isso. Então, eles dão. E hoje em dia a gente sabe que existem religiões também que as pessoas raspam a cabeça em oferta, né? Em oferta a deuses e entidades. Então, Deus está falando, não raspem a cabeça como eles. Não é só raspar a cabeça por conta do cabelo. É raspar a cabeça por conta de dar isso como, como é que diz? Dar isso como oferta a deuses, ok? Serão consagrados ao seu Deus e jamais desonrarão o nome do seu Deus, pois são eles que apresentam as ofertas especiais ao Senhor, ofertas de alimento para o seu Deus. Os sacerdotes não se casarão com uma mulher contaminada pela prostituição, nem se casarão com uma mulher divorciada do marido, pois o sacerdote é consagrado ao seu Deus. Então, aqui vem, por exemplo, do porquê tem pessoas, né, que preferem, algumas religiões preferem não casar, não poder casar, ou que não pode casar. Deus nunca deixou claro que não pode casar ou que pode casar. Isso foi coisa inventada pelo homem. Não existe, né? Existem discípulos que não foram casados, existem discípulos que não tiveram filhos, existem discípulos que foram casados e mesma coisa. Mas não existe uma ordem expressamente na Bíblia dizendo que não se case se você for, porque para Deus não existe essa hierarquia de quem está numa hierarquia maior, quem é, né, hoje em dia que nós criamos isso, seja o Papa, ou seja o pastor, ou seja o padre, isso para Deus não existe, são todos servos. Uns vão ter chamados para pregarem a palavra de Deus, mas todos nós temos que pregar a palavra de Deus. Todos nós pregamos a palavra de Deus. Então, não necessariamente tem que ter a aprovação de um grupo de homens ou de pessoas, porque isso é religião, ok? Então, Deus está dizendo aqui que eles podem se casar ou não se casam, tanto faz, mas os sacerdotes não se casarão com a contaminada pela prostituição ou a divorciada, né? Pois o sacerdote é consagrado ao seu Deus. Tratem-no como santo. Não é santo de imagem, é santo que a gente sabe qual é a origem da palavra santo, separado à parte. Então, somos todos santos, todos nós somos separados à parte do mundo secular, do mundo em que vivemos. Então, tratem-no como santo, pois ele traz as ofertas de alimento perante o seu Deus. Considerem-no santo, pois eu, o Senhor, sou santo e santifico vocês, todos vocês. Deus em nenhum momento falou somente, ele está falando para Moisés, e Moisés aqui, né, não é filho de Arão. Então, ele está falando para todos vocês. Eu sou o Senhor, o seu Deus, e eu sou santo, e eu santifico vocês. O que é o santifico? É o separar vocês. Então, ele nos separa, né? Se a filha de um sacerdote
se tornar prostituta e, desse modo, se contaminar, também contamina a santidade de seu pai e deverá morrer queimada. Aqui Deus não está queimando ninguém. Aqui Deus está dizendo o que acontece se aquela pessoa se contaminar. Isso ele faz com alimento, isso ele faz com... É a forma com que ele... como funciona o mecanismo de santidade e purificação dele. Então, ele não está falando, estou queimando todas a partir de agora. Não. Ele falou, aquela que se contaminar, o que significa que aquela que quiser se contaminar, aquela que fizer o que Deus fala para não fazer, aquela que escolher o caminho que Deus disse para não pegar, aquela que decidiu fazer isso, né? Existe a consequência para XYZ. O sumo sacerdote naquela época existia sumo sacerdote antes de Cristo, mas entenda, esse aqui também vai ser um tipo Cristo, que é o que a gente vai ver agora. O sumo sacerdote ocupa a posição mais elevada entre todos os sacerdotes. O óleo da unção foi derramado sobre a sua cabeça e ele foi consagrado para vestir as roupas sacerdotais. Nunca deixará o cabelo despenteado, nem rasgará suas roupas em sinal de luto. Não se contaminará por aproximar-se de um cadáver. Não se tornará cerimonialmente impuro, nem mesmo por causa de seu pai ou de sua mãe. Ou seja, nem mesmo se o pai ou a mãe pedir, Deus está sempre acima de pai, mãe, filho, irmão, irmã, esposo, esposa, sempre. Não deixará o santuário, nem contaminará o santuário de seu Deus, pois foi consagrado pelo óleo da unção de seu Deus. Eu sou o Senhor. Ele sempre faz lembrar-se que não são regras que vocês criam. Eu sou o Senhor. Logo, vocês são servos, né? Então, Deus está se colocando, está mostrando onde é que entra o papel eu sou o Senhor. Então, confiem em mim e respeitem, obedeçam a mim, porque eu sou o Senhor, né? O sumo sacerdote somente se casará com uma virgem. Isso aqui é uma linda frase, porque nós sabemos, né, que somos a igreja de Deus. Nós somos a noiva de Deus. E obviamente que isso aqui a gente entende como nós também, né? Como Cristo com a sua noiva. Não se casará com uma viúva, nem com uma mulher divorciada, nem com uma mulher contaminada pela prostituição. Sua esposa deverá ser uma virgem do seu próprio clã, para que ele não desonre seus descendentes entre o povo, pois eu sou o Senhor, que o santifico. Aqui ele está falando para o sumo sacerdote especificamente. Então o Senhor disse a Moisés, dê as seguintes instruções a Arão. Nas gerações futuras, nenhum de seus descendentes, portador de algum defeito físico, estará qualificado para trazer oferta de alimento ao seu Deus. Nenhum homem que tenha algum defeito estará qualificado, seja ele cego, aleijado, mutilado, deformado, ou tenha o pé ou o braço quebrado, ou seja corcunda ou anão, ou tenha olho defeituoso, ou feridas na pele, ou sarna, ou testículos defeituosos. Lembrando, a gente viu que Deus já falou 1000 vezes que as ofertas pelos pecados, as ofertas, né, ele já deixou claro como é a oferta para cada coisa. Ele já deixou claro que aquela por nós precisa ser perfeita. Logo, Cristo precisa ser perfeito. Os ossos de Cristo não foram quebrados na antiga Roma, eles tinham, do Império Romano, desculpa, eles tinham, por lei, né, quebrar os ossos daqueles que foram crucificados. A crucificação não veio dos israelitas, é uma forma de morte, né, como é que fala, de condenação e de morte do Império Romano, isso não tinha nada a ver com os israelitas especificamente, né? Então, eles quebravam para ver que o morto estava morto mesmo, que o crucificado estava morto, né? Mas Cristo não foi quebrado, a perna não foi quebrada, os ossos não foi quebrado. Então, Deus sempre deixou isso claro, desde a Páscoa lá atrás, né? Quando a gente viu em Êxodo, lá atrás, desde o momento que tinha que ser perfeito, um cordeiro perfeito, sem nenhum tipo de defeito, nenhum... E aqui, Deus não está falando que nenhuma dessas pessoas
que sejam, né, hoje em dia, a gente trazendo para hoje em dia, porque a gente tem essa mania de lei, e às vezes a gente põe para hoje em dia, achando que a gente está sendo justo, que a gente está sendo empático, mas a gente não entende, a gente precisa entender que Deus está explicando algo que Deus quer que seja explicado. E não pode ser sacerdote, aquela época, israelitas, judeus, eles lá atrás, não podia ser se fosse cego, aleijado, mutilado, deformado. Pessoas hoje em dia leem a palavra de Deus e acham que Deus está dizendo que as pessoas que hoje em dia nós conhecemos, que são cegos, alguma deformação, tem alguma. Isso não significa que Deus. Isso está escrito aqui, que Deus não gosta, que Deus castigou, que Deus isso, porque tem pessoas que acham que isso é assim que funciona, e não é. Todas as coisas precisam ser ditas da forma que precisam ser ditas para Deus explicar a época e exatamente o que está sendo dito. Para levar, para ser um sacerdote e levar até Deus naquela época, eles não podiam tudo isso. Hoje em dia, nós temos Cristo, ele é o nosso sumo sacerdote, a gente não precisa de outro sumo sacerdote, ele já é perfeito, ele já fez tudo isso por nós, e seja a pessoa cego, ou deformado, ou aleijado, ou com qualquer pé quebrado, braço quebrado, hoje nós estamos debaixo da graça, e é aquele que nos salva pela graça, nós não estamos debaixo de leis, não estamos debaixo de nada disso, é graça. Então, não significa que a pessoa ter alguma condição, Deus não gosta dela, ou Deus trouxe ela assim, ou Deus fez ela assim, por diversas vezes. Muitas das pessoas que têm alguma condição, ou vieram com alguma condição, vêm com um propósito muito maior por trás, muito maior, e que não alcança só a vida dela, mas a vida de outras pessoas. E isso é como Paulo fala, que até mesmo nesses momentos nós somos abençoados, até mesmo nesse momento, ele mesmo fala, a gente vai ver isso no Novo Testamento, quando Paulo fala, o apóstolo Paulo fala que todas as coisas, né, da vida dele, até assim ele é feliz e grato, né? Porque tem um porquê. Porque Deus escolheu o porquê das pessoas serem assim, o porquê das pessoas serem assado. Mas para servir o sacerdote, né, o sacerdócio nessa época e da forma que Deus está dizendo, não podiam, ok? Nenhum descendente de Arão, mesmo sendo descendente de Arão, que só quem podia ser sacerdote seria o descendente de Arão, nenhum que tenha algum defeito se aproximará do altar para apresentar ofertas especiais para o Senhor. Uma vez que tem defeito, não poderá se aproximar do altar para trazer ofertas de alimento ao seu Deus. No entanto, poderá comer do alimento oferecido a Deus, as ofertas santas, as ofertas santíssimas. Mas por causa do seu defeito físico, não passará adiante da cortina interna, nem se aproximará do altar, pois contaminaria os meus lugares santos. Eu sou o Senhor, que santifico esses lugares. O que Deus está mostrando aqui para a gente que eu amo, só dessa vírgula para cá, quando ele fala que eu santifico os lugares, ele também está mostrando para a gente que ele santifica até mesmo os lugares que nós vamos, lugares que a gente frequenta, nossa própria casa, nosso trabalho. Por isso que é importante a gente sempre pedir a Deus para que ele santifique nosso lar, ou nosso ambiente de trabalho, ou nosso carro, ou nosso transporte, seja Uber, seja ônibus, seja táxi, seja tudo, porque onde você for, você pede a Deus para ele santificar. Onde você for, você pede a Deus para ele, você pede a Cristo para ele vir com a presença dele, para ele abrir para você, para ele chegar primeiro que você, para estar à frente de você, para preparar o ambiente para você, né? E obviamente você entender que o seu corpo é o templo de Deus, né? O espírito dele, que habitou em Cristo, habita em Cristo, que Cristo deixou para nós, é que habita em você. Então, o Espírito Santo de Cristo, onde quer que você vá, você está levando ele também. Então, quando Deus fala que santifico esses lugares, né, ele está explicando que, obviamente, aqui no tabernáculo. Mas a gente entende que ele santifica lugares. Então, onde você vá na sua vida, que você pense, esse lugar aqui, eu estou levando o Espírito Santo junto, eu estou levando Deus junto comigo, eu estou indo, né? E Deus se interessa por onde você vai, ele se interessa, ele quer que você entregue a ele quer que você, né, chame ele para o seu dia a dia. Das 24 horas que você tem no dia, todos têm. Rico, não tanto, poderoso, não tanto, bem influente, nem tanto, super feliz, nem tanto, uma pessoa triste, nem tanto, uma pessoa com alguma condição, né, psicológica, depressão, tristeza, ou não. Deus deu 24 horas para todas as pessoas, iguais, iguais. Então, Deus, ele é justo igual, ele é justo em todos os momentos. Então, para você poder ter
sentir, né, essa paz, você sente a presença, você chama. Você não pode esperar que Deus vai, só porque eu tô ali, né, no corpo dela, no Espírito Santo dele, dela, eu tô ali, já vou fazendo todo. Não, peça, clame, porque se a gente não pede, ele não vai invadir a nossa vida. Ele é um cavaleiro, eu sempre falo isso. Ele nunca vai chegar e vai dizer, pai tá indo ali, deixa eu lá preparar o lugar. Agora, se eu acordo, se eu digo, Senhor, que o Senhor tome o meu dia em suas mãos, ele não vai esquecer. Ele não está ocupado demais, igual pessoas falam, Deus está ocupado demais com o meu problema. Não, o seu Espírito Santo é só seu, o meu é só meu, e é uma só fonte, é ele. Então, o que você dá nas mãos dele, ele vai tomar conta, ele não está ocupado para você, não está ocupado. E coisas do pequeno ao muito grande. Às vezes eu tô, sei lá, eu tô sem paciência. Ai, Senhor, eu tô muito sem paciência, estou irritada hoje, meu nível de irritabilidade está imenso. Por favor, vem me dar sua calma. E aí, como um passe de mágica, né, milagre, eu fico numa paz, numa calma. Então, entregar a Deus, chamar a Ele para todos esses lugares, porque Ele santifica, não existe você pedir algo para Ele que seja para aproximar vocês dois, que seja para você honrar cada vez mais o nome dele e ele ignorar. Não existe, né? Então, obviamente, agora aquilo que separar, que causar o pecado, tudo que te separa de Deus se chama pecado. Então, tudo aquilo que te separar, obviamente que ele não vai dar, ele não vai te entregar, mesmo que você ore, que você jejue, que você vá para um monte, que você faça, né? Isso não, graças a Deus. Imagina se ele ouvisse todos os nossos pedidos, né? Enfim. E aí, para finalizar, Moisés deu as instruções a Arão, a seus filhos, sacerdotes e a todos os israelitas. Por quê? Porque também era para que todos soubessem todas essas instruções que ele deu, não somente os israelitas, mas todos, né? Não só os sacerdotes. Enfim, é isso. Finalizamos a live aqui hoje, para a glória do Senhor Jesus. Amém. Amanhã a gente volta, se Deus quiser, com o capítulo 22. Fiquem com Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Bom descanso para todo mundo, bom restinho de noite e até amanhã. Tá bom? Um beijo.